Em 1938, a Europa prendia a respiração. Adolf Hitler, o Führer da Alemanha nazista, ordenava a invasão da Áustria, um movimento que ecoaria por todo o continente. Mas, estranhamente, a sua primeira parada após a anexação não foi um quartel-general militar, nem uma reunião política crucial. Não, o líder do Terceiro Reich dirigiu-se diretamente a um museu em Viena. Lá, ele permaneceu sozinho, por mais de uma hora, diante de uma antiga lança, imerso em pensamentos que ninguém ousava decifrar. Por que essa relíquia milenar detinha tanto poder sobre a mente de um homem que estava prestes a mergulhar o mundo em uma guerra sem precedentes? Essa era a lança do destino, ou a lança de Longinos, o artefato que, segundo a lenda cristã, perfurou o flanco de Jesus Cristo na cruz. A crença popular dizia que quem a possuísse deteria o destino do mundo em suas mãos, para o bem ou para o mal. Era uma profecia que ecoava através dos séculos, sussurrada por imperadores romanos, por Carlos Magno e por inúmeros outros líderes que buscaram seu poder místico. Hitler, um homem de crenças esotéricas profundas e uma ambição desmedida, estava convencido da veracidade dessa lenda. A apropriação da lança do destino por ele não foi um mero ato de pilhagem cultural. Foi um presságio sombrio, um sinal de que o Führer estava disposto a ir além do tangível, do racional, para alcançar seus objetivos. Seria mera coincidência que os destinos de tantos poderosos estivessem ligados a este objeto, ou uma maldição ancestral que se manifestava através dos séculos. A obsessão de Hitler pela lança do destino era apenas a ponta do iceberg de um movimento ocultista muito maior que permeava o regime nazista. Sob a liderança sinistra de Heinrich Himmler, o chefe da SS, nasceu a Ahnenerbe, o legado ancestral. Esta organização, supostamente dedicada à pesquisa arqueológica e antropológica, era, na verdade, um braço pseudocientífico do regime em busca de poder místico e validação para a ideologia ariana superior. A Ahnenerbe não se contentava com fatos históricos. Ela buscava mitos, lendas e artefatos que pudessem justificar a crença em uma raça ariana descendente de antigos deuses, cujas origens míticas estavam perdidas no tempo. Era uma fusão perigosa de política, ciência distorcida e um ocultismo sombrio, onde a propaganda e a mística se entrelaçavam para criar uma narrativa de dominação. Hitler e Himmler, embora com personalidades distintas, compartilhavam visões complementares e por vezes conflitantes sobre o poder oculto. Enquanto Hitler via nos artefatos místicos uma ferramenta para selar seu destino como conquistador, Himmler, por sua vez, estava imerso em um universo de rituais esotéricos e crenças em sociedades secretas. A busca incessante por qualquer artefato que pudesse validar ou fortalecer o regime nazista intensificou-se à medida que a guerra escalava. A lança do destino era um troféu, sim, mas era apenas o começo. O que mais eles procuravam com tamanha obsessão, enquanto o mundo ardia em chamas? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. A obsessão nazista, no entanto, não se limitava à lança do destino. A lenda do Santo Graal, o cálice sagrado que se acreditava ter sido usado por Jesus na última ceia e que supostamente recolheu seu sangue na crucificação, também exerceu um fascínio irresistível sobre a mente dos líderes do Terceiro Reich. Para eles, o Graal não era apenas um símbolo cristão de pureza e imortalidade. Era a epítome do poder místico, um artefato que poderia conferir invencibilidade e garantir a supremacia da raça ariana. A ironia era cruel. Um regime que perseguia cristãos e se opunha ferozmente à igreja. Buscava com avidez um dos seus mais sagrados tesouros, deturpando seu significado para se adequar à sua ideologia perversa de pureza racial e domínio mundial. Foi nesse contexto que surgiu a figura enigmática de Otto Hahn, um historiador e místico alemão cuja obsessão pelo Graal e pelos cátaros, uma seita cristã medieval perseguida pela Igreja Católica, o levou a acreditar que o cálice estava escondido nas fortalezas dos Pirineus franceses, especialmente no lendário castelo de Montségur. Himmler,
sempre atento a qualquer pista que pudesse alimentar as fantasias ocultistas da SS, recrutou Han para a organização. O historiador, inicialmente seduzido pela promessa de recursos ilimitados para suas pesquisas, logo se viu preso em uma teia de intrigas e pressões. Suas expedições a Montségur e pelas cavernas dos Pirineus eram supervisionadas de perto pela SS, que esperava que ele encontrasse não apenas o Graal, mas também a chave para os segredos ancestrais da raça ariana. Han, contudo, nunca encontrou o Graal. Desiludido com a brutalidade e a perversão ideológica da SS, e talvez por não ter entregue o que a organização esperava, ele acabou sendo traído e, em 1939, encontrou uma morte misteriosa, um fim trágico para um homem que se perdeu na busca de um mito. Mas a ambição mística dos nazistas não conhecia fronteiras geográficas. A Ahnenerbe, sob o comando de Himmler, voltou seus olhos para o leste, para as terras místicas do Tibete. A crença no coração da terra, um reino subterrâneo de sabedoria ancestral, e a ideia de que o Tibete poderia ser o berço original da raça ariana, impulsionaram uma série de expedições secretas. A mais famosa delas, liderada por Ernst Schäfer, e que incluía o alpinista Heinrich Harrer, partiu em 1938. O objetivo oficial era científico, mas a agenda oculta era clara: encontrar evidências que legitimassem a ideologia nazista, descobrir artefatos místicos e talvez até o lendário Shambhala, um reino escondido que, acreditavam, guardava segredos inimagináveis. As expedições tibetanas foram um espelho da pseudociência e da brutalidade da Ahnenerbe. Os pesquisadores nazistas coletaram crânios, realizaram medições faciais em nativos, tudo em uma tentativa grotesca de provar a superioridade ariana e encontrar uma conexão com supostas raças ancestrais míticas. Eles buscavam uma prova da existência de uma civilização superior que teria influenciado a cultura mundial, uma justificativa para sua própria visão de dominação. A bizarrice desses empreendimentos se torna ainda mais evidente quando se pensa na situação global. Enquanto o mundo se preparava para a guerra mais devastadora da história, e os recursos eram desesperadamente necessários para o esforço de guerra, o líder do maior exército do mundo gastava fortunas e energia em expedições para encontrar o Santo Graal ou artefatos místicos no Tibete. Isso não era apenas uma distração. Era a manifestação de uma crença profunda, uma fé cega no poder do oculto, para moldar o destino. E enquanto o mundo ardia em chamas, a SS, com sua sede insaciável por poder e mistério, construía seu próprio templo de escuridão, um lugar onde o misticismo e a ideologia se fundiriam em um culto profano. Este templo de escuridão materializou-se no castelo de Wewelsburg, a visão distorcida de Himmler para um centro de culto da SS. Longe de ser apenas uma fortaleza militar, Wewelsburg foi transformado em um Camelot negro, o coração esotérico do império que Himmler sonhava construir. Sua arquitetura, meticulosamente planejada, refletia a obsessão do chefe da SS pelo simbolismo místico. A sala dos Obergruppenführer, no subsolo, era um espaço de rituais e meditação para a elite da SS, com 12 colunas representando os 12 apóstolos do novo evangelho nazista, ou talvez os 12 cavaleiros da távola redonda de sua própria mitologia pervertida. No centro do chão, um ojo negro, uma suástica estilizada, adornava o piso, irradiando uma energia sombria que Himmler acreditava ser o ponto focal para a conexão com forças ancestrais. Ali, em Wewelsburg, a devoção de Himmler ao misticismo atingia seu ápice. Rituais secretos eram conduzidos, nos quais a elite da SS era iniciada em doutrinas esotéricas e juramentos de lealdade inquebrável eram proferidos. Acreditava-se que essas cerimônias uniam os membros em um propósito comum, infundindo-lhes um senso de destino e poder. Wewelsburg não era apenas uma escola de líderes, mas um centro de formação para uma nova ordem de cavaleiros negros, forjados na ideologia pseudocientífica da Ahnenerbe e imbuídos de uma fé cega no ocultismo. A intenção era clara:
preparar a elite da SS para governar um império de 1000 anos, onde a pureza racial e o poder místico se fundiriam para criar uma nova era de dominação. Contudo, a realidade brutal da guerra começou a desmantelar os sonhos ocultistas de Himmler. À medida que o avanço aliado se intensificava e a derrota nazista se tornava inevitável, o desespero tomou conta do Terceiro Reich. A prioridade não era mais a busca por novas relíquias, mas a tentativa desesperada de ocultar ou destruir aquelas que já haviam sido saqueadas. A lança do destino, junto com outros tesouros inestimáveis, foi transferida de Viena para a segurança aparente dos bunkers de Nuremberg, longe do alcance das bombas aliadas. Em meio ao caos e à destruição, a preocupação com os artefatos místicos persistia, um testemunho da crença inabalável dos nazistas em seu poder. Mas o destino, ou talvez a providência, tinha outros planos. Em 30 de abril de 1945, enquanto Berlim caía e Hitler se suicidava em seu bunker, o corpo de especialistas americanos conhecidos como Monuments Men localizou e recuperou a lança do destino em Nuremberg. Foi um dia de extremos, o fim do tirano que a cobiçava e a recuperação do objeto que ele acreditava ser a chave para o domínio mundial. Coincidência ou providência divina? O fato de a lança ter sido recuperada no mesmo dia da morte de Hitler alimentou ainda mais a lenda de sua maldição, sugerindo que o poder da relíquia havia se voltado contra aquele que a possuía. Com o fim da guerra, as relíquias sagradas, profanadas e distorcidas pelo regime nazista, começaram a retornar aos seus locais de origem. A lança do destino foi devolvida à Áustria, o Graal, se realmente existiu e foi encontrado, permaneceu um mistério. E Wewelsburg, o camelote negro de Himmler, foi parcialmente destruído pelos próprios membros da SS para evitar que caísse em mãos inimigas. Hoje, o castelo é um monumento vazio de sua antiga escuridão, um lembrete sombrio de uma era onde a ideologia, o ocultismo e a ambição se uniram em uma busca profana por poder. O legado dessa obsessão é complexo e perturbador. Os nazistas realmente acreditavam no poder sobrenatural dessas relíquias, ou tudo era uma propaganda calculada para manipular e aterrorizar? A verdade provavelmente reside em um híbrido das duas. Para figuras como Himmler, o ocultismo era uma fé genuína, uma ferramenta para moldar a realidade. Para Hitler, era um meio para um fim, um elemento a mais em sua arsenal de manipulação para controlar as massas e justificar suas atrocidades. O certo é que a busca por essas relíquias sagradas e a crença em seu poder foi um componente intrínseco de uma ideologia que quase destruiu o mundo, deixando para trás um rastro de sangue, destruição e um mistério que ainda intriga e fascina.